Olá, sou Alex Paul e você está no canal Dominando Direito. No vídeo de hoje, irei abordar algumas diferenças entre o crime de injúria, calúnia e difamação. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos por acompanharem meu trabalho aqui no canal de YouTube. É sempre um prazer e uma honra ter você por aqui. Como vimos, no vídeo de hoje, iremos tratar as diferenças entre o crime de injúria, calúnia e difamação. É comum para as pessoas acharem que esses crimes são iguais. Neste vídeo, mostrarei inúmeras diferenças relacionadas a esses crimes. O crime de calúnia está previsto no artigo 138 do Código Penal Brasileiro, que diz caluniar alguém, imputando-lhe falsamente um fato definido como crime. Ou seja, acusar alguém publicamente de um crime, mesmo sabendo que esta pessoa não cometeu. Na prática, a calúnia envolve um fato narrado por alguém cujo conteúdo é mentiroso. Um exemplo do crime de calúnia. Se você acusar a sua empregada doméstica de ter furtado um objeto da sua casa e você não tiver provas contra ela, você está praticando o crime de calúnia. Um outro exemplo seria acusar alguém de traficar drogas, mas você não tem provas que ela trafica. O fato criminoso deve ser determinado, ou seja, um caso concreto não é necessário descrevê-lo de uma forma pormenorizada, detalhada, exemplo indicando o dia, a hora, o local. Agora, é fundamental que o fato atribuído seja definido como crime. Se o fato for verdadeiro, não há que se falar do crime de calúnia. A pena para o crime de calúnia é de 6 meses a 2 anos, mas a multa. Espalhar uma calúnia sabendo da sua falsidade também é um crime de calúnia, previsto no artigo 138, inciso 1º do Código Penal, que diz: na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala, a divulga. O inciso 2º do artigo 138 do Código Penal também diz que é punível a calúnia contra os mortos. Quando se consuma um crime de calúnia? O momento consumativo do crime de calúnia ocorre no instante em que a imputação chega ao conhecimento de um terceiro que não é a vítima. A calúnia não admite a figura da tentativa. Ou o sujeito diz a imputação e o fato é consumado, ou ele não diz. Não há uma conduta relevante para o direito penal. Já a calúnia escrita admite a tentativa. Exemplo, um sujeito remete uma carta caluniosa e essa carta vem a se extraviar. O crime não atinge a consumação por intermédio do conhecimento do destinatário, por uma circunstância alheia à vontade do sujeito, ou seja, ele queria a consumação. O crime de difamação ele está previsto no artigo 139 do Código Penal, que diz: difamar alguém, imputando-lhe um fato ofensivo à sua reputação. A pena para o crime de difamação é de 3 meses a 1 ano, mas a multa. Difamar significa desacreditar publicamente uma pessoa, maculando-lhe a sua reputação. É dizer que a pessoa foi autora de um ato desonroso, ou seja, sair espalhando algo sobre alguém que prejudica a sua reputação. O interessante aqui é que o acusado não precisa estar mentindo. Pode até ser verdadeiro o fato. Um exemplo do crime de difamação seria contar no almoço na sua empresa que fulana trai o marido com todo mundo. Um outro exemplo seria uma pessoa que deve em um comércio. O proprietário desse estabelecimento tem todo o direito de buscar os seus direitos nas vias judiciais, a fim de cobrar
essa dívida. No entanto, não pode sair comentando por toda a vizinhança que esta pessoa é o mau pagador. Ou seja, a dívida é real, mas esse fato não dá o direito de causar dano à reputação de alguém. Um detalhe importante é que estamos diante de uma ofensa à reputação, ou seja, você comete o crime de difamação mesmo tendo as provas. A consumação do crime de difamação ocorre quando um terceiro, que não é o ofendido, toma conhecimento da imputação ofensiva à reputação. O crime de injúria ele está previsto no artigo 140 do Código Penal, que diz injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Ao contrário dos delitos de calúnia e difamação, que tutelam a honra objetiva, o bem protegido por essa norma penal é de honra subjetiva, que é constituída pelo sentimento próprio de cada pessoa acerca de seus atributos morais, chamados de honra dignidade, intelectuais ou física, chamados de honra decoro. Trata-se de um crime formal. O crime se consuma quando o sujeito passivo toma ciência da imputação ofensiva, independente de o ofendido sentir-se ou não atingido em sua honra subjetiva, sendo suficiente tão só que o ato seja revestido de idoneidade ofensiva. A injúria, quando cometida por escrito, admite a tentativa. Já a injúria por meio verbal não admite a tentativa. Um exemplo do crime de injúria. Beltrana chama fulana de estelionatária, incompetente, verme, sempre com o objetivo de ofender e humilhar essa pessoa. A injúria física tem uma pena maior e caracteriza-se quando o meio utilizado for considerado alvitante, humilhante. Por exemplo, dar um tapa no rosto. Mas esse tapa deve ter o objetivo de ofender, minimizar esta pessoa, humilhar. O juiz pode deixar de aplicar a pena quando a vítima houver provocado diretamente a injúria ou quando ela replicar imediatamente. Exemplo, se uma pessoa xinga você e você a xinga de volta, somente ela cometeu o crime de injúria. A injúria racial, prevista no artigo 140, inciso 3º do Código Penal, diz que aquele que se dirige a uma pessoa de uma determinada raça, insultando com argumentos ou palavras de conteúdo pejorativo, responderá por a injúria racial, não podendo alegar que houve uma injúria simples, nem tampouco uma mera exposição do pensamento. Exemplo, é como dizer que todo judeu é corrupto, ou que os negros são desonestos, uma vez que não há limite para tal liberdade. Assim, quem simplesmente dirigir a terceiro palavras referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, com o intuito de ofender, responderá por injúria racial. Existem alguns aspectos pontuais dos crimes contra a honra que devemos considerar. São as causas de exclusão da antijuridicidade, prevista no artigo 142. Uma delas é a imunidade judiciária. Exige que haja uma relação processual instaurada, pois esse é o significado da expressão enrogada em juízo. Além do que, o autor da ofensa precisa se situar-se em um local para o debate processual. Outra causa da exclusão da antijuridicidade é a imunidade literária, artística e científica. Esta causa de exclusão diz a respeito à liberdade de expressão nos campos literário, artístico e científico, permitindo que haja uma crítica acerca de livros, obras de arte, produções científicas de toda ordem, ainda
que sejam pareceres ou conceitos negativos. Outra causa especial de exclusão da antijuridicidade trata-se da imunidade funcional. O funcionário público, cumprindo seu dever inerente ao seu ofício, pode emitir um parecer desfavorável, expondo a opinião negativa a respeito de alguém, passível de macular a reputação da vítima ou de ferir a sua dignidade ou decoro, embora não se possa falar em ato ilícito, pois o interesse da administração pública deve ficar acima dos interesses individuais. Lembrando que, em regra, os crimes contra a honra são de ação penal privada da vítima. Enfim, espero ter esclarecido as diferenças entre o crime de injúria, calúnia e difamação. Mais uma vez, obrigado por assistir esse vídeo e convido a se inscrever no meu canal. Se você já é inscrito, deixe um like, compartilhe, clique no sininho para receber as novas notificações do próximo vídeo. E não deixe de me seguir nas redes sociais, Facebook AlexPou e no meu Instagram dr.alexpou. Aguardo você no próximo vídeo. Abraços e até logo.